Fala turma, estamos aqui nos podcasts dos esportes aos negócios, onde vamos conectar a relação dos esportes aos negócios de alta performance. Ao meu lado, Flávio Colucci ou Colucci, para ele falou que ambos estão certos, faixa preta de judô, jiu-jitsu, proprietário da RP Fitness Academia e sócio proprietário das franquias de Ribeirão Preto, Boali, Alimentação Saudável. Eu, faixa azul, meio praticante de jiu-jitsu e sandá, boxe chinês para quem não sabe o que é sandá, e proprietário da M2X, marketing e vendas. E atrás da câmera, Guilherme Claudino, o cara que tem a missão mais difícil do podcast, que é deixar a gente bonito todos os episódios, e dono, proprietário da Diamond Filmes. Flávio, apresenta pra gente o nosso convidado de hoje. Nosso convidado, Jean Martins Alves. Jean, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Jean, amigo de longa data. Muito obrigado pela amizade, Jean, e pelo convite aí, você ter aceito o convite. O Jean é advogado criminalista, o Jean faixa marrom de jiu-jitsu, da equipe Sampa. E o que o pessoal não sabe, Jean, que você já foi jogador de futebol na Itália. Conta um pouco dessa experiência. O futebol foi o seu primeiro contato de um esporte de mais alto rendimento? Como é que foi isso? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Marco, e a todos que nos ouvirão. De fato, eu acho que como toda criança no Brasil, o futebol é um esporte preponderante. A gente sempre tem um campinho de futebol no bairro, no condomínio, onde a gente mora, e comigo não foi diferente. A grande questão é que, pelo menos, diziam que eu tinha talento, né? Então, eu fui desenvolvendo, eu passei pelas categorias de base dos clubes aqui de Ribeirão, Comercial, Botafogo. E ali na adolescência sempre tem um flerte, né? Será que eu devo direcionamento da energia, né, do foco? Eu acho que é um momento importante ali, claro que com uma rede de apoio. E a minha mãe era uma grande incentivadora, ela realmente acreditava, acho que até mais do que eu no meu talento, e dizia, não, você tem que ir aproveitar as oportunidades, corria para cá, para lá. E aí eu realmente tive a oportunidade, já no final da adolescência, né? Acho que com 17 anos, já tem algum tempinho, eu tô com 33, com 17 anos eu tive a oportunidade de fazer alguns testes em 3 ou 4 clubes na Itália. Acabei indo bem, passei em todos eles e fiquei por 6 meses ali acho que o clube que mais se destacava naquela época. Hoje em dia eu nem acompanho o campeonato italiano, mas naquela época eu me lembro que estava na Série A, que era o Genoa, que é um time de Gênova, que é uma cidade que, para quem não conhece, eu costumo comparar à cidade de Santos aqui no Brasil, porque é uma cidade de praia litorânea que fica perto de uma grande capital, assim como Santos e São Paulo, tá ali Gênova e Milão. E na época o Felipe Melo estava lá, acho que era o auge dele. Tinha um outro brasileiro, Mota também, tinha um grande time na Série A. Enfim, eu fiquei por 2 anos na Itália, o futebol acabou não dando certo, infelizmente, por uma questão, pelo menos num primeiro momento, não sei como seria o desenvolvimento, mas eu tive um grande problema com documentação. É uma burocracia muito grande, e quando você não é um Neymar da vida assim, né, não tem uma pessoa específica para cuidar disso, realmente você depender sempre dessa questão burocrática. Me lembro que um dos meus documentos ficaram 1 ano parado aqui na CBF para ter autorização para eu jogar na Itália, e tinha muito uma questão, acredito que ainda tenha, de imposição dos times em comum acordo com as federações. Por exemplo, esse ano nós temos que ter 2 jogadores necessariamente em campo de 17 anos e um de 18. Ou seja, a idade é um fator importante e até obrigatória, na minha época era pelo menos assim, que esses jogadores jovens estivessem em campo. E aí é óbvio que, atrasando essa questão de documentação, no próximo ano eu já não tinha 17, eu tinha 18. Então tinha uma vaga só para o de 18. Depois já era vaga comum, então meio que as oportunidades com o passar parece muito rápido ali, né? Mas é uma idade muito importante ali no futebol, dos 15 anos aos 19, eu acho que ou o cara vai ou não vai. E você acha assim que você ficou triste nessa época, ou você achou que hoje você acredita, acho que não era para ser? Como? Não, houve uma mudança de ótica sobre isso. Claro que naquela época, né, o desenvolvimento natural de um jovem era muito imaturo,
para várias questões. Eu não entendi. Eu me lembro até que o meu sofrimento maior era mais em relação ao afastamento dos meus amigos. Depois fui virar professor de sociologia também, entendi o quanto a perda de raízes é importante para várias coisas na nossa vida, né? Seja para objetivo profissional, objetivo esportivo. E eu me lembro que essa perda de contato, ainda mais nessa idade, isso acho que era o que mais me deixava chateado, até flertei ali com um período de depressão, mais do que o futebol em si não ter dado certo. E aí eu acho que o casamento dessas duas coisas, ter me afastado dos novos amigos, então você vai para um país que tem uma cultura diferente, a recepção é diferente, é claro que tem alguns que gostam, mas no geral a Itália, enfim, é um assunto complexo, né? Mas eles recebem muito imigrantes, então é claro que tem aqueles italianos que têm uma receptividade boa, outros, entretanto, a maioria, eu diria, não, né? Pô, o pessoal tá invadindo o nosso país, etc e tal. Então eu sofri um pouco com isso. E em outras palavras, não fiz tantos amigos assim, sentia muita falta dos meus. Você foi sozinho, Jean? Fui sozinho. Apesar de ter uma irmã que já morava lá, também foi uma rede de apoio importante, muito importante mencionar isso. Sem ela, acho que teria sido ainda mais difícil. Ô Jean, e fala um pouco da sua família, como que era? Vocês tinham uma condição financeira legal? Era uma família simples financeiramente? Conta um pouco aí, teu pai era o quê? Tua mãe? Como que era isso? Eu acho que nós nos encaixamos no padrão da maioria dos brasileiros, né? Classe média ali, entre o nível de baixa e média. Os meus pais se separaram muito cedo, meu pai veio do interior de Minas Gerais para atrás de oportunidade de emprego em Ribeirão Preto, acabou se estabelecendo sempre como motorista profissional. Hora de caminhão, depois se estabeleceu no táxi e ficou como taxista a vida inteira. A minha mãe sempre na área da saúde, como técnica de enfermagem, tinha um bom emprego, foi concursada no Hospital das Clínicas, mas, para quem não sabe, o técnico de enfermagem ele é o primeiro ali da linha de frente. Eu conhecendo um pouquinho a área da saúde, agora é o que mais trabalha e o que menos ganha. Então, assim, dava para pagar as contas, graças a Deus nunca faltou nada, mas também longe de ter uma condição. Sempre estudei em escola pública, morava em condomínio popular, em grande realidade. Isso é interessante, né, Jean? Você fala, eu sempre estudei em escola pública, e o pessoal fala, a escola pública não é boa, igual uma escola particular, mas você sempre, pelo menos hoje, a gente vê que você é um advogado que estuda muito, você tem uma conexão com o estudo, professor universitário, esqueci de falar, né? Professor universitário. E aí, essa escola, você acha que é a escola que faz o aluno? Você era um bom aluno nessa época? Você não era? Como é que rolou isso? É interessante. Realmente, eu posso dizer, sem qualquer dúvida, que a educação mudou a minha vida e que muitas coisas eu conquistei através da educação. Não, eu não posso reclamar assim, dizer a escola pública era ruim, né? Eu acho que tem um recorte até mais específico, a gente não pode generalizar, existe uma diferença entre o ensino estadual, o ensino municipal e até mesmo por região, por cidade, ou seja, tem município que investe mais na educação pública municipal, então as escolas municipais são melhores, outros nem tanto. Eu estudei em boas escolas, mas nunca fui um bom aluno e até aproveitando a oportunidade, com todo o carinho, meus pais sempre quiseram o melhor para mim, mas esse incentivo educacional nunca foi uma pauta em casa. Isso eu fui descobrir, visualizar, entender bem depois através de outros exemplos. Então, assim, uma coisa que eu levo para minha vida é que se amanhã depois eu tiver um filho e ainda não tenho, eu quero fazer diferente. Na escola, eu era um aluno comum, gostava muito de futebol, só da educação física, não tirava boas notas, mas também não era dos piores, entendia que algumas coisas eram importantes, gostava muito das matérias de humanas já, geografia, história, eu tentei fazer o meu melhor. Mas, de fato, assim, só completando, desculpa, a minha ascensão, esse próprio entendimento sobre a importância do estudo se deu a partir do ensino superior, quando eu entrei na faculdade, com certeza. E como foi essa relação, puxando o gancho da educação, quando você foi para a Itália esses 2 anos? Como jogador de futebol, você dá uma pausa nos estudos e foca 100% no futebol? Ou ele complementa ali? Explica um pouco pra gente, quem não conhece um pouco essa realidade. Claro.
Essa questão que você falou, focar 100% é algo importante que eu tenho trabalhado muito na minha vida no cognitivo nos últimos anos. Eu nunca foquei 100% em nada. Depois, com terapia, com o diagnóstico, eu fui entender que isso tem a ver com TDAH, que eu fui diagnosticado, e aí com medicação a gente aprende a direcionar melhor a energia, né? Mas mesmo aquele que não tem TDAH, eu acho que de um modo geral... É difícil encontrar uma pessoa que foca 100% em alguma coisa. Mas eu entendi a pergunta. Enfim, logo quando eu cheguei, eu já tinha terminado o colegial. Naquela época, a política educacional ainda tinha... os estudantes faziam um ano a menos, né? Você conseguia terminar o ensino médio terminei com 16 ou 17 anos, alguma coisa assim. Eu terminei, logo fui para a Itália e chegando lá ainda quis me matricular numa escola para estrangeiros, ainda fiz mais um ano do colegial lá. Eu confesso para você que o objetivo assim, era até se enturmar, né, criar ali mais algum afeto cultural, enfim. De manhã ia para a escola, de tarde ia para os treinos, às vezes à noite, então conseguia fazer essa mistura aí de frações. Legal. Ô Jean, engraçado você falar do TDAH, né? Falei engraçado porque eu fui diagnosticado com TDAH. Eu tenho TDAH. Marquinhos também, você. Então nós estamos enrolados hoje aqui, né? No mesmo time. Mesmo time, né? Pode ser que a conversa vem pra cá e vai pra lá e volta de novo, né? E como é que surgiu o jiu-jitsu na sua vida? Você tem uma paixão pelo jiu-jitsu muito grande, né? E eu vejo também que você tem você conecta o seu lado professor também no seu treino, né? Como é que surgiu o jiu-jitsu na sua vida? Sim, foi curioso. Eu acho que o jiu-jitsu cresceu muito. Todo mundo fala, é o esporte que mais se desenvolve no mundo, né? Com certeza tem uma contribuição midiática. Eu acho que o UFC foi uma grande mola propulsora dessa difusão do jiu-jitsu. Na minha época, quando eu comecei e tive interesse, não era assim, ainda era um esporte pouco falado. Eu costumo até dizer que o meu primeiro contato foi com o judô na escola. Era algo interessante, né, Flávio? Que hoje em dia não se vê mais, inclusive... A obrigatoriedade da educação física saiu da pauta. Não tenho certeza como está isso, mas me parece que sim. Eu acho que no ensino médio ele não é mais obrigatório, alguma coisa assim. Na minha época era, e o judô fazia parte da grade curricular. E você que foi faixa preta, mestre judô, sabe que ele carrega toda essa carga etiológica do Japão, né? Essa mistura cultural. De aprendizado muito focado assim, no respeito e na disciplina. E eu gostava disso. Mas com o passar dos anos fui me dedicando ao futebol, o judô ficou de lado. E aí depois, mais velho, eu já tinha voltado da Itália, acho que por volta dos 19 anos, que entre 17 e 18, 2 anos na Itália. Com 19 eu voltei, comecei a fazer musculação, sempre fui muito magrinho. E aí... Tinha uma academia que na época nem era sua, era a Academia da Barão. No mesmo Tubarão, prédio. Antiga Tubarão, né? Tubarão, eu voltei ali naquela mistura, depois você comprou a academia, eu já estava ali com a turma. Antes tinha a luta ali, mas era separado, né? Acho que era o judô só pro pessoal. O Natan já me falou que teve jiu-jitsu ali, uma época o Renato deu aula, eu não sei bem como é que era. Mas era até fechado, né? Nem dava pra ver, tinha era separado, era um professor separado, não tinha conexão com a musculação. Era um negócio... E aí já RP Fitness, de sua propriedade, eu fazendo musculação ali, eu comecei a ver a galera treinando jiu-jitsu. E aí, acho que de certa forma eu acessei essa memória do judô e falei, pô, esporte legal. Às vezes inconsciente. Foi consciente? Não, foi inconsciente. Eu caí meio de mais ou menos, né? Acessando essa memória, eu acho que tem um flerte com o judô. Eu falei, pô, esporte, uma filosofia totalmente diferente de esportes coletivos, como é o futebol, o basquete, o vôlei. E aí eu quis experimentar, ver como que era. E aí eu fui até o Natan, me lembro que eu era o professor da época, vi ele saindo e falei assim, tem jiu-jitsu legal, tem interesse de fazer, posso vir aí fazer uma aula experimental? E ele muito solícito, educado na época, falou, pode, claro. E aí eu comecei. Na época, se ele escutar isso, ele vai achar que ele é mais educado. Não foi isso que eu quis dizer. Ô Jean, e você pegou uma fase do jiu-jitsu diferente que é hoje, culturalmente falando, né? Muito. Era uma fase, sei lá, mais raiz, né? Não foi bom que você perguntou, que o jiu-jitsu era visto. Não, e era visto, e a cultura, mano. Cultura também, com fachada, com...
Era uma coisa mais raizão, mais porradeiro, né? Entendeu? Eu fui muito mal recepcionado. Naquela época. Conta como é que é. Muito atropelado. Quem ficou naquela época Um sobrevivente. sobrevivente. Já são poucos. Eu conto aí no dedo uns 5. O Felipe, quem mais? O próprio Ricardo e o Breno vieram depois, já numa fase. Olha, de cabeça, assim, bate pronto, eu me lembro só do Felipe. Você não conta, Felipe Blanco. não conta os dedos da mão. 5, fui muito mal recepcionado. Por quê? Fala como é que foi. Porque, como é que era antes. Eu acho que assim, não existia, não se falava. Hoje em dia ainda é pouco explorado a metodologia de ensino no jiu-jitsu, né? Ainda essa questão cultural de jiu-jitsu raiz, eu acho que ela ainda é predominante. Houve um avanço muito significativo, inclusive eu acho que muito isso se deve a algumas pessoas. A que mais me vem à memória agora é a Kira Grace. Eu acho que ela é uma das, inclusive dentro da família dela, uma das contemporâneas que mais estuda e tenta aplicar metodologias específicas, fazendo a separação desde a criança de 0 a 3 anos, até porque há um desenvolvimento cognitivo muito importante, ou seja, a forma de ensinar tem que ser diferente. Enfim, naquela época não tinha nada disso, era meio que fazia o aquecimento, passava 1, 2 posições, a galera saía na porrada e quem já tinha pessoal, quer sair na porrada. Isso, né? no jiu-jitsu. Sair Os na caras porrada, estão dando soco. Não é isso. Sair na porrada você literalmente querer ganhar do seu oponente no jiu-jitsu através de finalização ou imobilização. A todo custo, seria. A todo custo. E aí, o que eu sentia? Tinha uma galera, realmente a equipe era nova. Nós tínhamos pouquíssimos graduados, eu acho que um faixa marrom ali, um faixa roxa, o resto todo mundo faixa branca. Só que quando eu entrei, acho que a turma já tinha uns 6 meses, 1 ano, então já tinha uma galerinha que tinha uma certa experiência. E é até um erro, inclusive hoje em dia, do faixa branca, né, por falta de experiência, colocar muita energia, inclusive se sobrepondo à técnica. E essa energia muitas vezes é o que leva a uma lesão, a um desgaste desnecessário. Isso acontecia muito porque todo mundo era faixa branca, e aí esses que tinham 6 meses, eles acho que apanharam quando entraram e queriam bater, era como uma cadeia. Quase o trote de uma faculdade. Eu apanhei, então eu vou bater no que tá entrando também. Enfim, foi uma época difícil. E hoje, vamos amenizar. Como é que é? Hoje você tá na equipe Sampa. Como que é a cultura lá? Explica um pouco ali. A equipe se reestruturou. Eu acho que de uma certa forma geral, isso é importante que se diga muito. Nós devemos a você, que é um estudioso, várias vezes já passou o curso mestre dos tatames, né, se interessa por essas metodologias e tem tentado aplicar isso. Seja pelo próprio direcionamento das aulas, tentar não misturar aula de iniciante com aula de avançado. A gente ainda não consegue fazer a separação por faixa etária, mas dentro do possível a gente separa, porque isso é importante. Enfim, hoje em dia tem uma metodologia na Sampa, especificamente ali na RP Fitness, quando você entra, dar uma atenção especial ao aluno que está entrando, para ele ver que num primeiro momento talvez o foco seja a defesa pessoal, então ele vai aprender a se defender, vai esquecer essa mentalidade de saber bater, enfim, de precisar utilizar a força. Eu acho que isso é muito legal. Então tem um foco direcionado, né? No começo você vai aprender a não bater. Então o que você precisa para isso? Qual é a importância da atividade física na sua vida? Qual vai ser importante da mobilidade na sua vida? Tem um vídeo muito engraçado que eu vejo sempre na internet, né? De um cara que está com problema de comorbidade, o carrinho do bebê vai descendo assim, ele se atrapalha todo para pegar e cai. E aí tem a frase no final, assim, bem objetivo, né? Talvez se o cara estivesse em condições legais de atividade física, que aparece um outro com muita mobilidade, indo ali, salvando a criança, pegando o carrinho numa fração de 10 segundos ali, algo muito simples. Isso acontece também, só fazendo uma continuação. Quantos e quantos alunos nós recebemos, eu digo nós, que eu já me sinto ali no time de professoras, graças aos meus 12 anos,
que chegaram com problema de comorbidade física, enfim, que estavam com sobrepeso. Eu, quando cheguei, eu tava bem gordo, não sei se você vai lembrar. Mas eu entrei no jiu-jitsu para emagrecer, para poder... Com toda a força do mundo. Com toda a força. Lembra? Você lembra? Muito, toda a força tinha um apelido. Tinha um apelido, a força infinita, alguma coisa assim. Já aí, puxando esse gancho que a gente tá falando de cultura do jiu-jitsu, fala pra gente, qual a diferença da cultura do jiu-jitsu e da cultura do futebol, já que você vivenciou esses dois mundos? Pergunta interessante. Eu costumo separar numa primeira classe, né, como se fossem dois gêneros. O jiu-jitsu ele tem se modificado. As pessoas falam, não é um esporte coletivo. Cada vez mais ele é um esporte coletivo. Porque você fazer ali um momento de luta, que popularmente a gente chama de rola, é sempre no momento final. Mas o primeiro momento de aquecimento, de alongamento, de didática da aula, da posição, a gente acaba fazendo muita troca e tá todo mundo ali junto. 10, 15, 20, 30 alunos, dependendo da aula. Então ele deixou de ser visto, eu acho que ele está deixando de ser visto como esporte individual, passando a ser visto como esporte coletivo, tendo em vista que esse momento de individualidade, você faz ali em dupla luta é só no momento final. Já o futebol não, sempre foi visto como esporte coletivo, né? Tem ali o time 11 contra 11, no futsal 5 contra 5, e eu acho que no futebol, o futebol tem muito que aprender com o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, inclusive emprestando as lições aí do seu irmão maior, que é o judô, sempre demorou um pouquinho para colocar isso na prática, mas pilares importantes ali como o respeito, como a coragem, a autoconfiança, a autodisciplina, e no esporte coletivo, especificamente no futebol, vejo que isso é muito atrasado. Hoje em dia a gente vê, inclusive com o empréstimo de alguns países e continentes que já estão à frente do Brasil, porque pararam para estudar, inclusive se emprestando de outras ciências, ou seja, o esporte está cada vez mais multidisciplinar. Então, grandes clubes na Europa, hoje em dia já no Brasil, Série A e Série B, nós temos um trabalho multidisciplinar, ou seja, o psicólogo está ali à frente das categorias de base, à frente do profissional, até para fazer um direcionamento, esse dia hoje o cara teve um problema particular, então ele veio treinar com raiva, não, ele não vai treinar no coletivo, porque isso vai atrapalhar. Nós vamos colocar ele na academia para fazer esse direcionamento. Então eu acho que o futebol está bem atrasado nessa questão de colocar valores primordiais com que eles se sobreponham ao objetivo final, que é vencer. Porque vencer, todo mundo quer vencer. Mas no futebol, a gente vê que até mesmo ali quando está na rua 2 contra 2, tem tanto essa gana de ganhar que muitas vezes se sobrepõe a valores. Então o cara afasta o gol, afasta a trave, dá um chute por trás no amiguinho. Eu acho que o jiu-jitsu já evoluiu para colocar os valores como caráter, retidão, a educação, o respeito ao colega, e como é mais importante você trabalhar em conjunto, em ter ali ampliar o vínculo de afetividade com os seus amigos, para além do ambiente doméstico, como isso é importante para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente e também de um adulto. Legal, muito bom. É bom conversar com o advogado. Fala bem, fala bem. Uma outra conversa. Ô Flávio, só antes da próxima pergunta, que o Jean falou do judô, né, o irmão mais velho, e como você é um mestre das duas artes, para o nosso público entender, fala um pouquinho da diferença do judô para o jiu-jitsu, para contextualizar o pessoal que não conhece essas artes marciais. Na verdade, eu costumo brincar e dizer que o judô e o jiu-jitsu vieram da mesma mãe e do mesmo pai. É da mesma mãe e do mesmo pai. A diferença foi que o judô vem do Jigoro Kano. Jigoro Kano era como se fosse o ministro da educação no Japão, e ele criou o judô como educação. Então o judô não foi criado para ser competitivo e tudo mais, para atacar, para se defender, não, ele foi criado para educação, viu, Marquinhos? Então assim, o que é muito legal do judô? Criação do homem, né, dos valores morais e assim por diante. Já o jiu-jitsu ele foi criado para ser eficaz. Então, se você for ver uma aula de judô, ele tem ali, você cumprimenta o professor, você dá a mão pro seu amigo, você abraça, você tem os direitos. O jiu-jitsu ele foi criado para ser eficaz. Começou a perceber que o jiu-jitsu ele estava se perdendo também um pouco. Quem é ali década de 90,
né? Que tinha o cara que do jiu-jitsu saía na balada, saía na porrada. Não sou dessa época aí. O Marquinhos não é novo demais, tinha também, não, só eu. Então, isso começou. Aí o pessoal começou a entender que quem não foi educado para dar aula não tem aluno. Eu morei na Austrália e os professores são extremamente educados lá. Por favor, obrigado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então isso dá um diferencial. Os dois vieram da mesma mãe e do mesmo pai, o Marquinhos, mas com diferencial. Um se especializou em pé, em queda, o outro se especializou em chão, em submissão. Legal, muito bom. Ô Jean, o jiu-jitsu ele tem uma coisa muito legal, que algumas artes marciais, algumas lutas não conseguem ter, que é você fazer um rolinha no final. Então, todo final do treino, você faz uma luta, que a gente chama de rola, né? Você faz uma luta com alguém, diferente do boxe, por exemplo. Não dá pra você trocar soco todo final de treino, é muito traumático, Muay Thai, mas o jiu-jitsu tem isso. E toda vez que você escolhe alguém ou você é escolhido, você tá ali, com uma pressão, né? Ele trabalha a sua mente. Então, você vai lutar com faixa preta, você está trabalhando a sua mente, você está tomando uma pressão e você tem que respirar e fazer acontecer. Você está se provando, tá? Isso acontece porque eu nunca entrei num tribunal, mas a gente vê na televisão. Isso acontece em tribunal também, uma pressão mental, né? Você acha que essa pressão mental que você teve no jiu-jitsu te ajuda lá no tribunal? Você consegue ver uma relação entre isso? Pergunta interessante, conexão. Eu acho que tem a ver com gestão de tempo aliado à emoção e à reação. E isso me fez, inclusive, lembrar uma das primeiras lições que eu aprendi no jiu-jitsu, em conexão com essa resposta. Quando o aluno está iniciando, jiu-jitsu é um esporte em que a luta acaba por submissão, né? Então, o seu companheiro de treino, quando ele está numa situação de submissão, ele dá os 3 tapinhas, ele acaba a luta. Isso vai acontecer ou porque houve a interrupção da circulação de alguma artéria, ele está perdendo sentidos, como exemplo do estrangulamento, ou porque o braço ali no movimento, ou os membros inferiores, enfim, a articulação ali vai ser quebrada se ele continuar, como é o caso das chaves de braço e de perna. E aí o aluno, quando entra, isso aconteceu comigo, é muito comum, quando você vai lutar com uma pessoa mais experiente, logo no começo você fica submetido a uma situação extremamente desconfortável, principalmente quando o cara é mais pesado que você. Então, às vezes, a primeira lição foi bem interessante, porque eu levo isso para minha vida, inclusive para a profissão. Qual é? Se você pegar um aluno iniciante, leva ele lá na primeira semana, logo no começo da luta, só por não ter o conhecimento, ele já sabe que ele está iniciando, ele já tem uma questão mental de insegurança, né? Poxa, eu não sei nada, esse cara vai acabar comigo, o que eu vou fazer? Então tem uma questão psicológica por trás disso. E aí vai passando 1, 2, 3 semanas, 1 mês, ele já vai melhorando essa capacidade psicológica, que a gente atribui à palavra coragem, né? Ou seja, ele já vai ficando mais corajoso, vendo que entrar naquela luta não vai acabar com a vida dele. É a mesma coisa que dá pra fazer uma conexão com a audiência, né? Então você vai na primeira audiência e fica nervoso psicológico. Aí você entra na primeira e você já vê que aquilo não é o fim do mundo. Você saiu, amanhã terá outra oportunidade, e o que você errou hoje, você pode pensar sobre o erro, entrar amanhã e fazer diferente. E outra situação bem interessante, que o aluno com 1 mês, 2 meses de jiu-jitsu, ele começa a ser colocado em posições extremamente desconfortáveis, o cara com o joelho sobre a sua barriga, apertando o seu pescoço. E aí esse aluno iniciante é muito comum que ele dá os 3 tapinhas, ou seja, entregando a luta, né, acabou, antes mesmo de ser, entre aspas, finalizado.
Ou seja, não houve a interrupção da circulação, não está perdendo os sentidos, o braço dele não está quebrando. Na teoria não precisaria. Mas só porque ele ficou desconfortável ali, o apavoro psicológico foi tão grande que ele deu os 3 tapinhas. E essa é a primeira lição que eu costumo dizer. Eu falei só, aqui precisa de um pouquinho de paciência, melhora a sua respiração, sua inspiração e expiração, que você verá que o momento é sim de dificuldade, mas você não está perdendo os sentidos, o seu braço não está prestes a ser dobrável a ponto de quebrar, de causar uma luxação, é só um desconforto. Então respira, abaixa a frequência cardíaca, né? Isso vai ajudar aí na melhora da cognição, na articulação do hipotálamo, enfim. E isso vale para a vida também, ou seja, você está numa audiência e vê um primeiro momento, uma pergunta, uma testemunha falou algo que foi prejudicial. Então encarar esse primeiro momento de dificuldade, visualizando que não é o fim do mundo, ou seja, que há outras saídas, que basta observar a coisa por um ângulo diferente, isso veio, essa lição, pelo menos para mim, através do jiu-jitsu. Então, todo momento desconfortável, o cara tá sentado, ele tem mais 100 quilos, tá sentado em cima da minha cabeça, mas tá, eu tô respirando. Então, eu vou parar, pensar, é claro que isso não é fácil, a gente vai aprendendo no decorrer dos treinos, né? Mas que se eu sair ali o meu quadril, se eu empurrar, passar essa mão por um lado aqui, eu vou conseguir tirar ele de mim e aí eu já vou voltar para uma posição de alívio. Ou seja, muitas vezes a dificuldade ela se apresenta nas nossas profissões, e quando a gente não está preparado psicologicamente, o jiu-jitsu foi fundamental para me ensinar isso, parece que aquele problema ele é muito maior do que na realidade ele realmente é. Então respirar, olhar por outro ângulo, parar para pensar como que eu vou resolver aquele problema, eu aprendi isso com o jiu-jitsu. Legal. O grande mestre Rickson Gracie, no livro dele, fala isso, né? Procurar o conforto no desconforto. Acho que é bem por aí que você está falando, né? Procurar o conforto. O livro é o Respire? Respire. Bacana. Muito bom. Jean, hoje você está ali na equipe Sampa, né? Que a gente tem a cultura ali de levar o jiu-jitsu como estilo de vida. Como estilo de vida. Você consegue entender que o jiu-jitsu é um estilo de vida e você consegue aplicar no seu dia a dia, não só nos seus negócios? Você consegue aplicar isso no dia a dia? Como que rola isso? Ou isso não tem nada a ver para você? Você vai lá, treina e vai embora? Não, quem vai lá, treina e vai embora, não vai demorar muito para esse cara perceber que ele tá com uma mentalidade muito errada, né? E aí ele vai ter que mudar, porque senão ele vai ficar quebrando a cara em vários lugares ou em vários esportes, enfim, é um problema crônico dele. Porque, de fato, essa questão da metodologia do ensino e de pensar por etapas e por progressão, isso é incorporado na Sampa, de forma que é claro que a gente leva para a vida, né? A organização do tempo, entender que assim como a evolução do jiu-jitsu é uma progressão, na vida, no nosso trabalho, nas relações pessoais, tudo é progressivo também. Nada acontece do dia para a noite e com certeza eu acho que essa importância da disciplina e de ver que se você treina 2 vezes por semana e você passa a treinar de 3 a 4, você vai melhorar não só a sua condição física, mas sua técnica também. E isso vai te gerar uma capacidade melhor, ou seja, você será mais eficiente nos próximos treinos, isso vale para a vida também, ou seja, quanto mais eu me preparo, quanto mais eu estudo acerca da minha profissão, com certeza eu vou ter resultados melhores. Sei que você tem uma pergunta para fazer para o Jean agora, mas deixa eu fazer uma antes. Vontade. O Jean, isso é meio polêmico, né? Você é um cara polêmico. Sou. Tá todo mundo. Quem nunca te viu, tá vendo você falar assim todo bonitinho e você é um cara polêmico. No tatame você é um cara muito brincalhão, né? Você é um cara muito divertido, sempre tá brincando, com uma energia alta. E às vezes o pessoal te vê dando entrevista, do jeito que você tá dando agora para nós na TV, né? Toda semana praticamente você tá dando entrevista aí, falando com todos os casos famosos que acontecem, né? Não só na parte criminalista, mas principalmente na parte criminalista ali. Você tá dando entrevista e os alunos chegam para mim e falam assim: ô professor, mas é o Jean mesmo que treina com a gente? Né? Porque você é um cara muito brincalhão e chega lá, você tá engravatado.
Sério? Sério. Com assuntos formais. Assunto, eu sei que o assunto requer ser sério, mas quem é o Jean na profissão? Ele é o brincalhão também, no dia a dia, ou ele é o mais sério? Como que é? Quem é o Jean na profissão? É interessante a pergunta. Eu acho que eu tenho, inclusive, trabalhado muito isso em terapia. O jiu-jitsu também nos ajuda a desenvolver o autoconhecimento. E entender que todas as pessoas, elas têm facetas diferentes. Algumas mais evidenciadas, outras menos. Em outras palavras, algumas pessoas são naturalmente mais sérias, mais tímidas, outras mais brincalhonas. E assim como no TDAH gosto de fazer, eu acho que a minha personalidade também é assim. Ou seja, eu sou o cara 100% sério, eu sou 100% brincalhão, estou aprendendo ainda, está sempre aprendendo na vida. Onde direcionar mais essas facetas, né? Ou seja, onde, e até mesmo no jiu-jitsu, qual o momento que eu posso brincar, geralmente antes de começar a aula, ou enquanto está ali no aquecimento, tem momentos que o professor vai passar a posição, que aí é o momento de escutar. Então, eu tenho desenvolvido muito esse autoconhecimento. Isso na profissão também. O momento da entrevista é lógico que é um momento que requer seriedade. Essa seriedade, ela não deve ser traduzida sob pena de me tornar uma pessoa chata quando eu estou ali no happy hour com os meus amigos no bar. Então, mas quando você está discutindo com outro advogado, amigo seu, você é um cara mais brincalhão? Isso é uma dúvida que eu tenho. Conheço você como amigo, eu sei que você é brincalhão como amigo, mas... tá lá você e o Luizinho. Você é brincalhão com ele ou você é sério? Como que é isso? Não, mas a resposta eu acho que é essa. Eu estou aprendendo a desenvolver qual momento que eu posso... que eu tenho por necessidade de ser sério em audiência, por exemplo. Você me fez lembrar um exemplo muito interessante e muito comum. O juiz, o promotor, o advogado, nós nos conhecemos, né? Então, Ribeirão tem 5 varas criminais, semanalmente, a gente está na primeira ou está na segunda, os casos passam, mas a relação fica. Então é natural que ou você não goste de algum membro dessa tríade ou você goste muito. E aí já aconteceu, por exemplo, eu sou um cara muito observador, eu acho que isso é importante, eu julgo como uma característica interessante. Eu já observei um dia, eu gosto muito às vezes de entrar antes da audiência, observar as audiências anteriores para aprender o que eu tenho, qual exemplo que é bom, eu devo pegar para mim, e qual exemplo que não é bom. E já aconteceu muitas vezes, o réu está ali no processo penal, é extremamente delicado, está lidando com prisão, com questão psicológica, as pessoas acham que o advogado criminalista ele só defende, mas não é verdade. Muitas vezes ali você está do lado de uma vítima promovendo os direitos dela, ou seja, a mulher que foi vítima de violência doméstica do marido, o advogado também atua em favor dela. São questões delicadas. Então o que já aconteceu dentro desse exemplo da brincadeira? De eu entrar ali e ver que a audiência, antes de começar, o promotor e o advogado estavam fazendo gracinha ali com o outro, fazendo piadinha, tudo bem, a audiência ainda não tinha começado, ou mesmo no intervalo entre uma testemunha e outra, coisas que não eram legais. Por quê? Principalmente porque tinha uma pessoa ali que dependia tanto da resolução daquele problema e que ela sequer conseguia pensar em brincadeira naquele momento. Então, por exemplo, aquele era um momento que mesmo antes de formalmente a audiência começar, você não pode brincar. Então, por isso que eu te disse que a resposta tem a ver com isso, porque eu estou aprendendo que há momentos em que a seriedade deve ser 100%, que há momentos em que eu posso brincar um pouquinho e ser mais sério, e há momentos que você tem que ser sempre brincalhão, por exemplo, num bar. Você não vai num bar, o colega fala, pô, você é careca, aí você fala, não gosto que me chama de careca, você não pode ser sério. Então, eu julgo que eu estou ainda em desenvolvimento, mas já um pouquinho sabendo onde que eu tenho que ser sério, onde que eu posso brincar e onde que cabe uma mistura entre brincadeira e seriedade. O tatame te ajudou a enxergar isso melhor? Esse autoconhecimento? Com certeza, com certeza. Nós tivemos já vários professores diferentes na Sampa, cada um com uma personalidade. Isso antigamente nem era falado, né? O diálogo, às vezes os professores, até exemplos de outras academias, eram mais raiz, né? Então, se o aluno era brincalhão, o professor, entre aspas, batia no aluno para ele aprender, né? Hoje em dia... Tem um exemplo clássico aqui do nosso lado, Flávio, uma vez... Bate, não é verdade. Não bate, mas eu lembro que você entra num rola, aí você entra sorrindo, Flávio,
Você tá dentro de um rola, você não sorri. Você entra sério porque você vai fazer uma luta e você tem que estar focado naquilo. Realmente, às vezes quando a gente tá brincando ali, a gente tá desfocado do objetivo ali, trazendo nesse contexto jurídico, né? Sim. A pessoa ali tá Sabe esperando por aquilo. quê, gente? Porque é o seguinte, toda vez que a gente dá um sorriso, eu vou lutar, eu, Jean. Se eu começo a sorrir muito, o meu cérebro entende que eu tô brincando e ele relaxa. Se ele relaxa, os meus reflexos vão diminuir e a chance de se machucar é muito grande. Com certeza. Então é muito comum, eu sempre falo isso, ó, fecha a cara. Só que não adianta eu falar pro meu aluno, mas aqui, ó, fecha a cara. Ele fala, pô, que cara chato, meu, deixa eu dar um sorriso, deixa eu conversar. Hoje a gente entende que eu tenho que falar, fecha a cara por causa disso, senão você pode se machucar. Né? Mas é o certo, né? tatame, Reflexo ali, a gente tá... Precisa Outra contextualização que eu gosto do jiu-jitsu que o Flávio sempre traz, que ali no jiu-jitsu você não esquece todos os seus problemas. Porque você tá um golpe atrás de outro golpe, não dá pra você ficar pensando em problemas. Não é diferente de uma corrida na esteira, que você tá correndo, você consegue pensar em tudo. E dentro disso, Jean, dentro do tatame a gente treina com vários tipos de pessoas. Então, médicos, advogados, parte operacional, empreendedores. Pensando em negócio, pensando em network, ali dentro do tatame, você consegue construir um network e focado para negócio? Ou você acha que ali não é o momento? Como que você encara essa parte profissional? Olha, eu acho que todo ambiente de interação entre as pessoas rola uma ecologia, né? Ou seja, naturalmente as pessoas vão conversar, seja no antes ou no depois, sobre a vida pessoal. Inclusive, eu vou falar um exemplo polêmico agora, hein? Sou advogado criminalista, você que me fez lembrar com essa pergunta. Já aconteceu ao longo desses 12 anos. Não, mas na verdade não é nem comigo. Um dia, um certo aluno veio me perguntar depois do treino, falou assim, Jean, você é advogado criminalista, né? Você pode me dar uma orientação? Isso é bem comum para quem é advogado, enfim, na sua profissão, as pessoas te perguntam opiniões sobre aquilo que você é especialista, né? E aí eu falei assim, claro e tal, o que está acontecendo? Só que o dele marcou mais, né? Ele falou assim, eu quero matar um cara. Ele falou para mim. Não foi a primeira vez que eu escutei isso, mas assim, no tatame foi a primeira, a única, e óbvio que assustou, né? Ele falou sério. Só que você é criminalista, hein? Como ele veio perguntar pra mim, isso já tinha acontecido, mas não no tatame, né? Eu vi que ele tava falando sério, e aí a primeira coisa, não, vamos conversar ali, né, do lado e tal, deixa eu entender melhor seu problema. Inclusive, isso vale para o jiu-jitsu aqui, para a nossa conexão também. É muito importante hoje em dia, eu acho que tudo que a gente faz tem um pouquinho de outras disciplinas. Geralmente no jurídico a gente não é preparado para a questão psicológica, também nos esportes. Eu acho que a psicologia ela tinha que estar envolvida em tudo, seja no esporte, seja no jurídico, porque a gente tem que entender como acolher, às vezes qual é o momento de ouvir mais do que falar, enfim. Já mais experiente, eu tive ali a capacidade de acolher num primeiro momento, de escutar. Ele foi falando, não, meu vizinho, eu já falei pra ele que eu não gosto do barulho que ele faz, e ele continua fazendo barulho, e eu não sei mais qual a alternativa, e eu decidi, comprei uma arma, eu vou matar ele. E aí eu falei assim, ó, mas assim, era um cara que ele tava tão focado nesse problema, e até sou professor de criminologia, a gente vê que a reiterabilidade de um problema, ela às vezes leva a pessoa a ficar só focada naquilo e não enxergar outros ângulos, tem a ver com o jiu-jitsu também, enxergar outros ângulos. E aí eu comecei a tentar mostrar para ele dentro de uma conversa rápida que existiam outras opções que não tirar a vida, né, numa desproporcionalidade aí de ação e reação por conta de alguma discussão, por mais relevante que ela fosse para um dos interlocutores. E aí eu falei assim para ele, cara, sua casa é comprada ou alugada? Ele falou assim, não, é alugada, inclusive tá cara aquela merda daquele aluguel. Eu falei assim, tá vendo, por que você não muda de bairro, né? Eu falei para ele, ó, tem uma casa ali, eu conheço tal bairro, custa mais em conta, também tô procurando casa agora porque eu quero ir pro espaço maior com os meus cachorros. Conclusão da história, para você, convenci o cara de que mudar de casa era melhor para ele. Juro, ele já tinha comprado uma arma. E aí ele mudou de casa, acabou o problema com o vizinho. Como você sentiu? Ah, bem, com certeza. E aí, voltando só para terminar a pergunta, né? Não fui
acho que até hoje não vou para o jiu-jitsu pensando especificamente nisso, mas essas relações antes do treino e pós-treino, eu dei aqui o exemplo do meu trabalho, mas ela pode acontecer para um negócio também. Já veio sem querer, nunca é sem querer, porque todo ambiente em que não estamos sozinhos acaba tendo uma interação positiva ou negativa. Então, quanto mais a gente introduz a filosofia do diálogo, a filosofia do respeito, a filosofia que a gente vai lutar, mas você é meu amigo, e depois disso a gente vai perguntar como está seu filho, como está seu trabalho, isso acontece acabando num ciclo natural. Né? Eu acabei de lembrar o exemplo do Redley, agora que é o marceneiro, o cara ia construir a casa, pô, o Redley é marceneiro, eu vou perguntar primeiro para ele, e aí ele já pegou o serviço de marcenaria, então isso acaba acontecendo naturalmente, mas eu acho que tem que ter um ambiente preparado para essa recepção de diálogo, né? Para ter uma troca positiva. O que eu quero dizer em outras palavras? Se é um ambiente que é carregado, chega ali o professor tá de cara fechada, todo mundo correndo, 10, não quero com nem gracinha, né? É diferente de repente uma advertência ou outra, não, no momento da luta não. Mas o ambiente ali na nossa escola, ele é leve e ele proporciona que as pessoas também desenvolvam vínculos afetivos e isso acaba tendo uma consequência no trabalho também. Jean, eu tenho um pensamento que é o seguinte, se você não puder convidar a sua mãe ou a sua avó para assistir o seu treino, porque tá pesado, o pessoal tá xingando, ou tá sem camisa, seu treino não é bom nem para você. É verdade. Então você sai daí. A mulher, a namorada, né? A mulher e tudo mais. Filho mais namorado. Se seu filho ficou lá, não vou levar porque eles estão falando palavrão. Sim. Meu, não tá sendo legal nem para você. Tá não é um ambiente legal, né? O ambiente não tá sendo... Então, em resumo, acho que quando o ambiente é legal, essas relações elas acabam acontecendo. Que a gente está sempre precisando do que o outro faz, né? No momento do marketing, no outro do educador físico. E ali, ao longo desses 12, 13 anos que eu tenho jiu-jitsu, eu já vi de tudo. Desde o cara que deixou de matar alguém porque eu dei um conselho, ao cara que precisou da marcenaria, etc. Já pegando um gancho nessa história que você contou, uma dúvida técnica nossa. Jiu-jitsu é arma branca? Olha, é uma pergunta interpretativa, né? Eu acho que não, tem um conceito mais restritivo de que arma branca é todo objeto, especificamente material, que possa produzir um ferimento pérfuro-cortante, que não uma arma de fogo que é acionada por gatilho químico. Enfim. Tá, mas então se sair uma briga no bar e de repente tá um lutador de jiu-jitsu brigando com uma outra pessoa, lutando com uma outra pessoa, independente de quem tá certo, quem tá errado, ele pode ser processado porque ou ter uma pena maior porque ele era um lutador de jiu-jitsu? A gente vai ter que ser mais específico para responder essa pergunta. Vamos lá. O que aconteceu com isso? Foram agressões? Agressões nós temos um crime específico que é de lesão corporal, se ela produzir um resultado ali minimamente lesivo. Se essa lesão corporal aconteceu, ali no que a gente chama de processo de conhecimento, que é bem isso mesmo, conhecer quem são as pessoas envolvidas, conhecer qual crime especificamente aconteceu e principalmente, quase ninguém fala, conhecer quais são as circunstâncias disso. Porque, por exemplo, a depender da reação que às vezes até levou à morte de uma pessoa, nós temos, por exemplo, uma causa excludente de ilicitude, que é muito famosa, que é a legítima defesa, ou seja, excludente de ilicitude, a legislação exclui o crime. Ela fala assim, se você agrediu alguém, inclusive provocando a morte, para salvaguardar a vida de outra pessoa, usando dos meios moderados e proporcionais, não é crime. Então, por isso que as circunstâncias dessa discussão, dessa briga, é muito importante para delimitar esse conteúdo. Especificamente, ser lutador de jiu-jitsu. Aí, vamos supor que não é legítima defesa, então foi crime. Na hora que o juiz vai aplicar a pena, todo crime no Brasil, a gente tem um mínimo e um máximo. E para o juiz chegar a essa quantidade específica para aquela pessoa, por que tem um mínimo e por que tem um máximo? Porque nunca um crime é igual a um outro. Eles podem ser muito parecidos, mas eles são diferentes até mesmo na motivação. A motivação, então, por exemplo, é uma circunstância que o juiz tem 8 circunstâncias que o juiz vai levar em consideração para fazer essa dosagem entre o mínimo e o máximo. O homicídio, por exemplo, tem pena mínima de 6 anos e máxima de 30. Então, entre 6 e 30, o juiz vai levar em consideração diversos fatores. E aí, o lutador de jiu-jitsu, ele entraria nessa como personalidade do agente, circunstâncias do crime, motivação. Então, especificamente, o cara que... Eu já vi até julgados do STJ nesse sentido. Que ele se utilizou dos conhecimentos técnicos dele
para produzir um ferimento, uma lesão corporal, até desproporcional ao que deveria ser. Isso foi levado em consideração e a pena dele foi maior do que a de uma pessoa que de repente praticou o mesmo ato, mas não era um lutador de jiu-jitsu. Tá. Não. Ou seja, a responsabilidade dele é maior, sim. É maior. Isso vai ser levado em consideração, que juridicamente a gente chama de juiz específico de reprovação da conduta. Por isso a importância de você ser Vou dar um exemplo meu, né? Meu exemplo. Quando eu era moleque, eu era muito agressivo, né? Eu era agressivo, muito explosivo. E a luta fez eu ser uma pessoa muito mais calma. Hoje eu sou muito mais tranquilo. Por isso a importância de um professor passar essas filosofias de tranquilidade. Tá tomando um sufoco ali no 100 kg, calma, respira. Né? O pessoal outro dia me perguntou, Flávio, você não tem a orelha estourada? Eu falei, eu não tenho orelha estourada, eu tenho 40 anos que eu faço jiu-jitsu, eu não tenho orelha estourada. Por que você não tem a orelha estourada? Um dos motivos é eu tenho paciência e tranquilidade, não sou afobado na hora de lutar. Então, se você não ser afobado, falei pra ele, se você não ser afobado na sua vida, você tende a não se machucar também na sua vida, né? Ô Jean, eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal não sabe, né? E vou levar um pouco mais polêmico isso. O que muita gente não sabe é que você passou em medicina. Há pouco tempo atrás. E a minha pergunta polêmica é o seguinte, você acha que o TDAH, que tem o lance da impulsividade, tem a ver com você ter entrado em medicina? Tô louco, eu acho que é legal, acho que medicina é pra mim? Ou não, é um sonho que você tinha? Como é que tá esse processo aí? Não, com certeza. Posso só voltar um pouquinho? Você estava falando muito importante, acho que a gente ainda acabou não falando disso, sobre o direcionamento da energia. É claro que o estudo do corpo humano, desde o ponto de vista psicomotor até efetivamente o físico, tem algumas pessoas que tem uma carga emocional maior, né? Isso nós temos serotonina, hormônios que explicam, enfim, e o direcionamento dessa energia é muito importante. E o esporte é ainda mais importante, porque se a pessoa consegue fazer essa descarga de energia no momento certo, não só na luta, mas se utilizando de um esporte, com certeza ela vai ser um marido, ela vai ser uma mulher, ela vai ser um pai, um filho, um profissional mais calmo, porque já soube fazer essa dosagem de fração de energia aí no dia. Ou seja, o esporte é muito importante para a gente descarregar energias e saber colocar isso no momento certo. Voltando à pergunta sobre TDAH, que eu passei em medicina, é verdade. Muitas pessoas têm me feito essa... Muitas pessoas nem sabem que você passou em medicina. Porque na verdade não é uma coisa que eu divulgo muito, né? Agora no podcast, mas porque enquanto eu não concluí, assim, de fato, a princípio, um conflito entre o que eu faço agora, que realmente é bem diferente, né? Ser advogado, ciência social aplicada, com ciências biológicas, como é a medicina. Mas depois eu falo disso. O que ninguém sabe é que, apesar de estar no 2º ano de medicina aí, eu já me inscrevi, eu acho que num 6 cursos de graduação, entre outros, sociologia, filosofia, psicologia, letras, mas eu desisti assim, de última hora por fazer esse juízo de calma. O que é impulsividade? Como é que eu posso trabalhar isso? Não, quero muito estudar sociologia, mas isso tem a ver com o jiu-jitsu também, né? Apesar de gostar muito de sociologia, por exemplo, será que eu preciso fazer uma graduação? Será que de repente um curso, uma especialização, será que se eu ler um livro de sociologia eu não vou ganhar um conhecimento sociológico bacana? Aplicável. Aplicável, né? Que já vai suprir essa minha necessidade, eu acho, de conhecer sobre a sociologia, que necessariamente fazer uma graduação. Ou mudar de emprego. É comum de quem tem TDAH, né? Mudar muito de profissão, mudar muito de fazer muitas pós-graduações. Então eu estou ainda aprendendo em desenvolvimento, tenho muitas vontades, nós já conversamos sobre isso, né? No seu caso era abrir muitas empresas, uma atrás da outra, no meu caso era fazer muitas graduações.
Hoje em dia estou aprendendo, na verdade, a separar. E aí, ao final das contas, né? Então, o primeiro momento é respirar e não fazer aquilo que eu quero naquele momento que parece que eu quero. Eu sempre faço um juízo de respiração. E parece muito real, né? É um desejo muito real. Verdade muito grande. Eu quero. É isso que eu quero pra vida. Utilizando uma figura de linguagem, eu falo respiração mental. Ou seja, eu espero 24, 48 horas. Que você verá que em 24, em 48 horas, o seu desejo não vai ser o mesmo. O meu desejo é o mesmo. Espera mais um pouco, uma semana. Ainda é o mesmo. Aí eu começo a colocar no papel. Por quê? Porque se esse desejo ele é recorrente a médio, a longo prazo, significa que você realmente quer muito isso na sua vida. Mas não basta você querer muito, que tinham muitas coisas que eu queria muito. Isso é muito individual, né? Ainda costumo, eu quero muito, eu já sei, isso não sai da minha cabeça. Mas querer muito, a gente sempre vai ter que abrir mão de algo para fazer. Muitas pessoas, por exemplo, tinham ou têm o desejo de fazer medicina, e aí as que ficam sabendo, mas hoje eu tô com 2 filhos, cada um tem as suas dificuldades, se as dificuldades forem parecidas, as dores pessoais são diferentes, pela carga histórica da pessoa, enfim. Eu tenho colegas que são mães com 2 filhos, que é super difícil fazer medicina, mas que elas abriram mão, ou de repente planejaram, né? Não consigo fazer medicina no ano que vem, mas já que eu quero muito, que esse desejo não passa 5 anos, eu vou começar a me estruturar para daqui a 3 anos eu começar. Então, daqui a 3 anos, por exemplo, meu filho já não vai estar mais em idade de creche, já vai passar para a escola integral. Então, eu já consigo ter uma folga ali, né? Planejamento financeiro, que muitas vezes é dificuldade, porque principalmente a particular, né? No meu caso, eu faço particular, é muito difícil pagar. Então, eu preciso também de um planejamento financeiro. O semestre custa tanto. Quanto que eu vou precisar guardar? Quanto que eu vou precisar ganhar mais? Enfim, houve todo um planejamento aí. Resumindo, a medicina foi identificada aí ao longo de 5, 6 anos, que era algo que eu queria muito, porque não era um desejo que passava, e mais do que querer muito, eu cheguei à conclusão de que eu estava disposto a abrir mão de coisas, inclusive que eu gostava muito, para realizar esse sonho. E de repente, fazendo esse juízo de preponderância, eu não estava tão disposto assim de abrir mão de algumas coisas para fazer sociologia, por exemplo. Então, por isso que... Já entregou uma metodologia aí, pessoal, de como fazer. Bacana isso, hein? Respira, vê quanto tempo esse desejo dura. Se dura muito, coloca no papel, mas para fazer isso eu vou ter que abrir mão de tal coisa. Eu estou disposto. No final das contas, a gente pode resumir isso em uma frase. O quanto você quer. Eu acho que isso é fundamental. Vale, inclusive, eu virar coach em relacionamento. Vale, inclusive, já dá um corte. Todo mundo tem problemas no relacionamento, né? Dos mais banais aos mais graves, como traições, enfim. Quanto você quer ficar com aquela pessoa, quanto você quer fazer valer a pena, o quanto aquilo te traz de benefício, o quanto aquilo te traz de prejuízo. Quanto você paga para ver? Quanto você quer. Eu acho que isso é muito importante. Quanto você quer. Em resumo, a medicina eu decidi que eu queria muito, tipo 10/10, porque além de não passar, eu estava disposto a abrir mão de outras coisas e por isso que deu certo. Mas também houve, claro, momentos de ensino, não foi do dia para a noite, houve um planejamento aí, etc. Jean, vamos falar de uma pessoa aqui que é o Fogarolo, né? Fogarolo é o... Guilherme Henrique Fogarolo. Guilherme Henrique Fogarolo. Nós 3 conhecemos muito bem ele. Hoje é o professor lá da nossa equipe. E você fez faculdade com ele. Sim. Né? Por coincidência, você conheceu ele na faculdade, correto? Correto. E tem uma história muito engraçada dele. Conta aí pra nós, mas não fica pulando, não fica... Conta real mesmo. Detalhe. Como você conta sempre... Nu e cru. Quando você tá no boteco. Conta. Até quando ele tá na frente, ele tá na sua frente, você conta dele dessa forma. Como que ele tava vestido. Conta um pouco aí, que é muito bom. Contarei. Tem a ver no final, a essência dessa história é a humildade, tem até a ver com humildade sobre o poder, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, que o jiu-jitsu, com o avançar dos anos, o aprimoramento da técnica, vou até comer aqui. Você vai ganhando poderes além da autoconfiança. Jean, conta a história, depois você explica.
Eu tinha jovem, né, 20 anos, 19 para 20 anos, tinha acabado de retornar da Itália, entrei na faculdade de Direito e aí tô ali no comecinho. Eu sempre sentava, costumo dizer que tem a ver com o TDAH, às vezes sentava no fundo, às vezes no meio, às vezes no começo. Quando eu sentava no começo, eu olhava pro lado direito assim, e tinha um cara todo mauricinho, assim, ele ia de camisa branca listrada, assim, parece essas camisas de bancário, que bancário usa, né, com todo o respeito aos bancários, não é pejorativo, mas enfim, bem característica de bancário, e aí ele todo alinhado assim, ó, a coluna alinhada, óculos, já tinha o cabelo grisalho e ali só prestando atenção e tal. E eu, 20 anos, imaturo, tinha acabado de conhecer jiu-jitsu. Naquela época, a equipe tinha essa filosofia da porrada e tal. Isso acaba sendo incorporado no psicológico de uma forma negativa. E aí eu cheguei, não demorou 3 semanas, né, pra eu dar um tapinha no ombro dele e falar assim, por que você senta assim, né? Que você é todo formal e tal. Sei lá, você é meio estranho, cara. Eu acho que você tem que fazer um esporte, fazer um jiu-jitsu pra você ficar mais autoconfiante. pra você ficar mais, sei lá, um pouquinho de confiança. Cara, você tá muito mal. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca julgue um livro pela capa. Falei assim, até meio que uma falsa sensação. Eu tinha acabado de começar, não entendia nada de jiu-jitsu, né? Mas tava com os colegas ali, eu tava autoconfiante. Como, enfim, se eu tivesse poderes ali de bater em todo mundo se eu quisesse, enfim. Falei, não, você tem que vir comigo, cara. Aqui, ó, tô fazendo jiu-jitsu, olha como eu tô forte e tal. Autoconfiante, blá, blá, blá. Aí ele já é mais velho que eu, né? Ele deve estar chegando aos 50, ele vai ficar bravo, mas é verdade. Ele tá com 45. 45, eu tô com 33, são mais de 10 anos. Então, na época, já era a segunda graduação dele, eu tinha 20, ele tinha por volta dos 33 ali. E aí ele já mais maduro, ele só olhou de lado, assim, deu uma risadinha, falou assim, não é bem assim. Ele falou, jiu-jitsu? Daí eu falei assim, jiu-jitsu. Ele falou assim, eu convidei ele, falei assim, vamos lá fazer um treininho com a galera. Eu falei assim, nossa, eu vou bater tanto nesse Mauricinho aí, que aí ele tinha certeza que você ia bater nele, vai né? aprender a ser menos Maurício, né? Olha o pensamento da época. Educar ele nessa... Aí ele pegou e falou assim, jiu-jitsu, meu irmão já fez, agora eu lembrei do detalhe, colocou, meu irmão já fez judô e tal, eu acho que eu vou. Ele falou, não, eu passo pra te pegar, né? Eu falei pra ele. Aí ele deu o endereço e tal, eu falei, não acredito que ele aceitou, nossa, todo mundo vai moer ele, magrinho, né, outra coisa do jiu-jitsu também, o aparentemente e fisicamente mais fraco, que é uma filosofia, inclusive, sempre encampada aí pelo Hélio Gracie, de que no jiu-jitsu o mais fraco com a técnica pode sempre vencer o mais forte aparentemente. E aí ele magrinho e tal, eu passei lá na casa dele, ele tava com roupa normal e com a mochila. Aí eu falei assim, você tem kimono, eu trouxe um aí pra você e tal, vai ficar grande, né, já zoando, né? Vai ficar grande e tal. Eu falei assim, não, tinha um aqui do meu irmão e tal, quietinho, né? Outra coisa que a gente aprende com o Fogarola também, que o silêncio, muitas vezes... Ensina muito. Ensina muito. Aí... Cheguei lá com ele no treino e eu todo cheio de gracinha. Assim, vou bater tanto nesse Mauricinho. E à noite ele vai contar pra todo mundo que eu sou bom de jiu-jitsu e tal. Blá, blá, blá. Aí entrei lá na academia, o tatame era embaixo de uma escada assim, e já tinha uma galera lá. E o professor. Aí eu fui descendo com ele, eu falei assim, professor Natan, trouxe o meu amigo aí. Na hora que o Natan olhou assim pro Fogarolo, falou assim, mestre Fogarolo! Você falou, tem alguma coisa esquisita aí? Mestre, será que é de advogado? Deve ser mestrado, deve ser mestrado. Quanto tempo você está fazendo aquilo? Eu falei, mestre Fogarola? Como assim? Aí o Natan já emendou o assunto, né? Falou assim, nossa, lembra aquela vez o Campeonato Brasileiro? Nossa. Você me finalizou, machucou meu pé, uma história assim. Eu falei assim, caramba, os caras lutaram no Brasileiro. Como assim? Será? Não tô entendendo nada. Aí o Fogarola tirou o kimono da mochila, ela é faixa marrom na época, né? Mas faixa marrom na época, realmente uns 10 anos aí, como se fosse faixa preta, né? Tirou a faixa marrom lá, ele começou, agora eu vou te ensinar.
Ele não precisa ficar falando. Geralmente quem fala muito é quem não tem recursos, ele fala. E você fez um rolinha com ele, fez uma luta com ele? Como é que foi? Infelizmente, né? Eu não devia ter... Se eu tivesse a sabedoria na época, eu tinha inventado uma boa desculpa para não fazer. Mas eu fiz e aí ele ficou me massacrando lá. Ô Jean, uma coisa muito legal de você não tem essa vergonha de falar dos seus erros, né? Não. Isso é bacana demais, né? Que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Hoje em dia é mais maduro. Ô Jean, e me fala, o pessoal falou, Flávio, pergunta pro Jean se essa frase é dele. Né? Se não for, você fala, não é minha e tá tudo certo. Tá. Eu até anotei aqui pra não esquecer. Não esquecer a frase, né? É uma frase diferente. Judô is my life. Essa frase é sua? Como é que é? Que história é essa? É ou não é? Olha, essa frase, eu ganhei uma camiseta do judô, do meu sensei. E aí, a camiseta tem essa frase, judô é minha vida. Eu apareci ela num treino de jiu-jitsu. Eu comecei a jogar todo mundo com os meus golpes de judô, eu jogava, abria assim, mostrava, cara, judô isso, vai lá. Mas o primeiro aí dia a galera começou a ficar meio incomodada, assim, com Mas o primeiro dia que você apareceu com essa camisa, o que aconteceu? Porque você apareceu do nada, você apareceu do nada. Não lembro o que aconteceu. Não, acho que a minha memória ficou um pouco fraca. É melhor ficar fraca. Tá certo. Jean, pra gente terminar aqui, né? Sobre o jiu-jitsu, né? Muita gente não começa o jiu-jitsu com medo de se machucar. E lá a gente vê advogados, a gente vê médicos, a gente vê, colaboradores de empresas, a gente vê todo tipo de gente. Uma outra coisa que é muito legal, que o pessoal às vezes não sabe, é que... Por que se usa kimono, né? Vou fazer um gancho assim, né? Importante. Kimono é legal, porque tá todo mundo de kimono, tá todo mundo lá de kimono. A partir do momento que tá todo mundo de kimono, você não sabe quem é rico, quem é pobre, quem fala duas línguas, isso não faz a menor diferença, né? No tatame não tem diferença. Tatame não tem diferença, né? É engraçado. Lá a gente tem um aluno que está fazendo, especialização em cardiologia na USP e tem moleque de 13 anos estudando, né? Você tem gente lá no tatame com uma condição financeira super confortável e tem gente com uma condição financeira super simples e que não muda nada, né? Isso é muito legal. E você indica, você acha, lá a gente tem médicos, muita gente profissional liberal que às vezes fala, eu não começo o jiu-jitsu porque eu tenho medo de me machucar, eu trabalho com... Você indicaria o jiu-jitsu para todo mundo? Com certeza. O jiu-jitsu, as pessoas acham que tem uma percepção errada sobre lesões. Futebol machuca muito mais que jiu-jitsu. Jiu-jitsu, o impacto ali, a chance de você se machucar é bem menor, principalmente em academias em que há uma metodologia de ensino de separação de treino de iniciante com avançado, né? Hoje em dia, academias ainda maiores têm até uma separação de treino profissional, ou seja, alunos que só estão interessados em competição. É importante essa separação, e nós temos essa separação. Então, inclusive, eu acho que um dos nossos focos, o objetivo é esse acolhimento desse aluno iniciante, está pensando em uma melhor qualidade de vida, está pensando em ser introduzido no esporte, e lá ele vai encontrar no jiu-jitsu de uma forma geral, com certeza, ele encontra uma das primeiras coisas, isso até é bem interessante que na nossa equipe, né, graças a você, ao Fogarolo, que são mestres aí de judô, sempre nas aulas iniciais, a primeira coisa que o aluno aprende é a cair, né? E por mais que pareça meio chato ali na primeira aula, na segunda ele já acha interessante, fala assim, poxa, realmente, né, às vezes bater o braço aqui, isso vai absorver melhor o impacto e não vai machucar a outra parte do meu corpo, ou seja, você aprende, na verdade, com o jiu-jitsu, inclusive com grandes lições do judô, a minimizar os impactos. Então, na verdade, é claro que como esporte, a possibilidade de se machucar, ela existe, mas no jiu-jitsu, principalmente quando está direcionado com boas metodologias, separação, essas aulas iniciais para aprender a cair, na verdade você vai minimizar as chances de sair com uma lesão. É que é igual na vida, né? Cair faz parte, você tem que saber o que você vai fazer depois que você cai. Exatamente. Cair faz parte. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu, ele não ensina a cair, ele ensina você a levantar, né? Porque cair você vai, como você falou, né? Cair você vai, mas tem que levantar. Tem que levantar. Isso aí é uma coisa importante. Eu lembro que tem uma frase isso aqui.
99% das pessoas não sabem cair. E na vida é assim também. Muitas pessoas caem e não sabem como levantar. Então, quando você para com as costas no chão, muitas das pessoas não sabem o que fazer. Então, assusta é onde o cara fica congelado ali. Falando de judô, falando de jiu-jitsu. E trava na vida também. Às vezes você cai num momento que você estava indo muito bem e você trava na vida ali. Você não sabe o que você vai fazer, os próximos passos. E eu acho que o jiu-jitsu e o judô traz isso muito pra gente, né? Isso é legal. Isso é muito bom. Gente, queria agradecer, Jean. Obrigado. Marquinhos, obrigado primeiro pelo convite. Tá? Tamo junto. Idealizador Vem muitos aí, ainda. no nosso podcast, que venha muitos. Guilherme, obrigado aí. Tá? O cara atrás das câmeras ali. Esse é o cara. Tá? Jean, muito obrigado mais uma vez aí. Sei Imagina. que você tem que passear com seus cachorros. Não era. Sou eu que agradeço, foi uma honra. Obrigado, Flávio. Obrigado, Marco. Obrigado, Jean. Aos apoiadores. Foi um prazer e uma honra. Valeu. Até o próximo capítulo. Né? Valeu, pessoal. Uhul.